Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Trago mais uma reflexão para o meu canal. Hoje quero partilhar um pouco com vocês sobre como lidar com o medo. Como lidar com o medo. Sabemos que o medo faz parte da natureza humana. Desde muito pequeno, desde criança, nós sentimos nossos medos. Quem não teve medo do escuro quando criança? Quem não teve medo de dormir sozinho no quarto quando criança? E vamos crescendo e este medo vai acompanhando nossa vida. Temos medo de não entrar na universidade, temos medo de não ser feliz, temos medo de não encontrar a pessoa ideal. Temos medo de as pessoas descobrirem nossas misérias, nossos maiores defeitos. Enfim, o medo nos acompanha durante toda a vida. O medo é também um alerta de perigo para nós, não é? Diante do medo, nós temos uma sensação instintiva. Eu lembro quando fiz a minha primeira viagem de avião, e aí teve uma turbulência pesada, e naquele momento que veio o medo forte em meu coração, eu apertei forte no braço da passageira que estava do meu lado, e aí fiquei morrendo de vergonha depois. Veja, todos nós temos uma reação diante do medo. Mas como lidar com o medo? Como conviver com o medo de forma que ele não paralise a nossa vida? Como conviver com este medo? Primeira atitude nossa diante do medo é identificar aquilo que nos causa medo. Identificar o medo é um dos primeiros passos de nós vencermos o medo. Em seguida, nós temos a capacidade também de compartilhar com pessoas próximas a nós sobre os medos que nós sentimos. Identificar e compartilhar sobre esses medos vai nos ajudar muito a lidar com os nossos medos. Diante do medo, nós temos duas atitudes. Duas alternativas é colocada diante de nós. A primeira é se conformar com o medo. A segunda é aceitar o medo. E qual a diferença entre se conformar e aceitar? Se conformar é dizer: eu sempre tive este medo, eu nasci assim, eu vou morrer desse jeito. E aí a nossa vida fica paralisada, o medo nos paralisa. Ficamos como uma árvore, não saímos do lugar. Quando nós nos conformamos, a nossa história nunca muda, sempre vai permanecer do mesmo jeito. Mas quando nós aceitamos o medo, quando nós identificamos e aceitamos o medo que nós temos, nós passamos a descobrir e a ter consciência de que este medo que nós sentimos hoje, ele não é eterno, ele passa. Portanto, diante da aceitação do medo, nós não colocamos um ponto final, nós colocamos uma vírgula. Eu tenho medo hoje, agora, neste momento. Mas isso não significa que eu vou conviver para sempre com este medo. Portanto, diante do medo, não devemos nos conformar com ele, ou seja, colocar um ponto final, mas colocar uma vírgula.
ter consciência de que o medo vai passar, de que o medo não vai nos paralisar, de que o medo não será eterno. Precisamos ter consciência de que o medo, ele pode ser vencido e ele deve ser vencido. Deve ser vencido. Na perspectiva da fé, vários homens e mulheres na Bíblia, personagens bíblicas, também tiveram medo. Por exemplo, quando a gente olha para Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou para ela da grande missão de ser a mãe de Jesus, ela teve medo. E qual foi a resposta do anjo para Maria sobre o medo? Não temas, Maria, o Senhor está contigo. Veja, na perspectiva da fé, nós devemos olhar para o medo com esperança e ter consciência de que Jesus caminha conosco. Não precisamos ter medo. É bem verdade que nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, o medo tem falado ainda mais alto em nossos corações. Temos medo de pegar o vírus, temos medo de nossa família pegar o vírus, temos medo de nossos amigos pegar o vírus e, sobretudo, de morrer. Tantos medos. Mas, diante deles, nós temos uma certeza: o medo passa. E o Senhor caminha conosco. Jesus caminha conosco. O medo não pode ser maior do que nós. O medo não pode ser maior do que eu. Quando o medo é maior do que eu, ele passa a administrar a minha vida. Mas quando nós somos maiores do que os nossos medos, aí nós controlamos, nós aprendemos a administrá-lo e ele não mais prejudica a nossa vida. Ele não mais tem força com a nossa vida. Não esqueçamos. Primeira atitude diante do medo. Vamos identificar aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa espanto. Em segundo lugar, partilhe seus medos com pessoas que você ama. Partilhe seus medos. Em terceiro lugar, não estamos sós. Deus caminha conosco. O Senhor caminha conosco nas dificuldades da vida. E depois perceba, diante dos nossos medos, diante das nossas dificuldades que enfrentamos, devemos colocar uma vírgula, não um ponto final. Ou seja, tomar consciência de que tudo isso passa. Amanhã nós teremos um dia novo. Amanhã o sol voltará a brilhar novamente para nós. Mesmo que tenhamos um dia nublado, o sol estará lá para nos aquecer. Assim também é Deus. Mesmo que a gente não perceba, Ele estará sempre lá no seu lugar, cuidando de nós, nos protegendo, nos livrando de nossas dificuldades e de nossos medos. Vamos aprender a lidar com os medos e tomar consciência de que eles não são maiores do que nós. Nós somos maiores. Somente assim vamos aprender a administrá-lo bem. Forte abraço, até a próxima. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua família. Um abraço.